18 horas e 35 minutos em Campinas. O vereador Permínio Monteiro está tocando uma demanda junto à Prefeitura de Campinas para que ela tome medidas junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC, para que os estádios da Ponte Preta e do Guarani sejam tombados integralmente pelo patrimônio histórico. Nós estamos em contato neste momento com o vereador Permínio Monteiro. Vereador, um abraço, aqui é o Batista, Rádio Bandeirantes, boa noite. Boa noite, Carlos Batista, é uma honra estar no seu programa e já de antemão dizer que sou um fã incondicional seu desde quando meu filho era bem pequeno e jogava futebol nas escolinhas e assistíamos junto, né, na hora do almoço o programa na Band seu aí, que é A Origem, né? Ele falava, pai, vai começar a Origem. Eu falei, então vamos lá assistir a Origem. Um abraço aí, obrigado pela oportunidade de estar dando satisfação à população de Campinas aí. Eu que agradeço muito, né? O vereador está tocando essa demanda. Como é que vai funcionar isso, hein, Permínio? Ô Batista, em primeira mão a indicação é um prerrogativo do vereador, mas dizer que fui procurado por vários torcedores, vários diretores de ambos os clubes, tanto o Guarani como a Ponte Preta, e já existe, né, um tombamento parcial do estádio Moisés Lucarelli. Porém, esse pedido é uma indicação para que seja o prefeito encaminhe ao CONDEPAC, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, para que seja feito um estudo de viabilidade sobre o tombamento do estádio, de forma total. O tombamento já existe da forma parcial, que seria só a frente. E em relação ao campo do Guarani, que é o Brinco de Ouro da Princesa, seria um tombamento também total. Porém, foi feito, já ouvi alguns estudos hoje na prefeitura, existe também já um tombamento ali da Capelinha, né, e também do lago, onde é uma área de preservação ambiental, mas essa área também já está tombada, então já existe um tombamento que é oficializado. Porém, os torcedores vários torcedores que me procuraram, pediram o tombamento total do estádio, até porque é um patrimônio histórico da cidade, é um local que já realizou os jogos de finais de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, já houve jogos de seleção brasileira, e é considerado ali um patrimônio histórico para muitos torcedores que têm aquilo dali como a vida deles. A vida deles foi ali dentro daquele estádio. Então existe esse pedido, e eu fiz a indicação ao prefeito, que será encaminhado ao CONDEPAC para que seja feito estudo para a possibilidade de tombar os dois estádios e ser um patrimônio histórico da cidade e dos torcedores. E se aprovado, vai durar quanto tempo aí para aprovação, hein, vereador? Isso daí é um estudo que viabiliza um tempo aí hábil, né? Mas fica a responsabilidade total do CONDEPAC, que terá o tempo necessário para fazer esse estudo. Eu não me ative a saber quanto tempo vai fazer esse estudo, mas a hora que tiver um tempo já que seja para ser cobrado, né, do poder público, eu posso fazer um requerimento de informação para saber como está o andamento dos estudos. Ô Permínio, no caso do Guarani, né, o estádio foi arrematado pelo Grupo Magnum. E aí como é que ficaria? Porque se for tombado pelo patrimônio histórico, não pode mexer em nada. E o Grupo Magnum pretende demolir o estádio, tem que construir um outro estádio com capacidade de 12 mil espectadores, e aí pretende demolir o estádio. É aí que ele vai recuperar o dinheiro, construir no local shopping, prédio de apartamentos e também de escritórios. Como é que ficaria nesse caso? Essa situação do tombamento aí seria impossível de fazer qualquer tipo de construção, até porque esse compromisso que a Magnum tem já é uma tratativa que foge do mérito do assunto em relação à indicação do tombamento do patrimônio histórico. E em relação à questão do compromisso que eles têm com o clube,
aí é uma outra coisa que teria que ser demandada de outra forma. Porém, ali também vale lembrar, aqui, até para esclarecer, né, alguns que não têm esse conhecimento, mas eu posso falar aqui, o que eu já colhi de informações é que existem várias áreas ali que é da prefeitura. E algumas áreas, inclusive, ela cessão de direitos, ela é cessão de uso, ela não é patrimônio do Guarani, ela é um patrimônio público, ela é uma área pública que pertence à prefeitura, ao Poder Executivo. Porém, foi cedido para uso, mas não é matrícula definitiva de propriedade particular do clube. Né? Então, isso daí é uma coisa que tem que ser bem esclarecida também. E também a questão ali do outra área que existe do lado, ela também é uma área pública que é cedido ao clube, onde é o centro de treinamento, que, se eu não me engano, acredito que não está nesse estudo aí, mas o tombamento do patrimônio histórico está em cima do clube, do estádio do Guarani, né? E dizendo que já existe um tombamento em relação à capelinha e ao lago e à área de preservação ambiental que não pode mexer. Estamos conversando com o vereador Permínio Monteiro. Perguntar aos companheiros aqui se tem perguntas. Alguém tem pergunta para o vereador? Eu tenho. Pois não, Tigrão. Boa noite, vereador. Eu queria saber se o senhor se aprofundou no assunto ao saber que essa propriedade particular tem matrícula registrada em cartório de registro de imóveis de Campinas em nome do Grupo Magno. E esse acordo, onde o grupo que adquiriu o imóvel, ele foi celebrado pela Justiça Trabalhista, pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Ou seja, ele conta com uma documentação onde foi assumido de ambas as partes compromissos, tanto do Guarani quanto do grupo, para saldar dívidas trabalhistas, e essa escritura pública está registrada em cartório de registro de imóvel da cidade. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, e já emendo falando da ponte também, onde o estádio Moisés Lucarelli é objeto de penhora para pagamento de dívida. Então, eu tenho a impressão, olhando superficialmente, e não tive o grau de profundidade que o senhor teve, que quando o Condepac entrar nessa parada para avaliar, é batalha jurídica para 150 anos. Porque uma lei não pode se sobrepor à outra. E, no caso específico do estádio Brinco de Ouro da Princesa, se o poder público vai tombar, ele tem que indenizar um proprietário particular. Aí seria objeto primeiro de desapropriação e depois de tombamento. Ou eu estou errado? Isso daí cabe ao Poder Executivo, Tigrão. Eu simplesmente, como vereador que é legislar, a gente tem a prerrogativa de fazer a indicação. Quem tem a obrigação de fazer esse estudo é o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Justiça e as demais demandas que vai aparecer. Eu, em princípio, fiz a indicação a pedido de vários torcedores que me procuraram. Inclusive, eu acho que seria até interessante aí vocês fazerem uma pesquisa e ver se há interesse ou não. Mas isso daí agora, a partir de agora, cabe ao Poder Executivo decidir se sim ou não. Isso daí já foge da minha ossada. Mas antes de fazer a indicação, o senhor não acha que teria sido adequado ver se isso juridicamente é viável ou se é apenas um oba-oba? Claro que o torcedor quer o estádio para sempre, o do Guarani ou o da Ponte, que também está penhorado. Agora, o senhor não acha que esse tipo de encaminhamento deveria, antes do encaminhamento, ter sofrido um aprofundamento maior para saber de todo o envolvimento jurídico disso? Eu acompanho isso daí desde o início, Tigrão. Eu posso falar para você com conhecimento de causa aí. Eu me atentei a todo momento em relação a isso. Mas eu acho que a gente tem que ouvir também a população, né? A gente não pode ser de forma parcial, a gente tem que ser imparcial. Porém, nessa situação, eu estou sendo totalmente imparcial. Eu não estou sendo tendencioso de forma alguma para o lado de ninguém. Pois não, CH, sua pergunta ao vereador Permínio Monteiro. Bom, um abraço ao vereador. Então, pelo que eu entendi, diante da pergunta do Tigrão e pelas suas respostas, vereador, a venda que aconteceu do Brinco de Ouro da Princesa foi irregular? Ou eu estou enganado? A venda de forma alguma, não foi irregular, não. Ela foi feita de forma legal. Porém, eu quero dizer aqui que, para quem não tem conhecimento, existe algumas áreas ali que ela é área pública.
Tá? Se você sabe da situação que se encontra, inclusive ela está na prefeitura, isso daí é documento público. Ela Mas tá se foi irregular, vereador, com todo respeito, como é que vendeu então? Não foi irregular, não foi irregular de forma alguma. Eu não estou falando que a venda foi irregular. Eu estou falando que existem matrículas diferentes e que ela sobrepõe sobre áreas que são públicas e áreas que é privada, que era a área do clube que foi vendida e foi dado como penhora na Justiça Trabalhista. Eu não estou questionando isso daí. E até porque o mérito do assunto não é esse. Bom, vereador, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Permínio Monteiro falou conosco, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Carlos Batista, eu que agradeço aí, boa noite a todos vocês aí, um bom trabalho e um bom programa. 18h40.